diretamente com o presidente no Palácio do Planalto. O novo presidente saiu da residência do Torto pouco depois das 8. Gastou 10 minutos para chegar ao Palácio do Planalto e inaugurar o primeiro dia de governo. Não é praxe, mas Jair Bolsonaro fez questão de estar na transmissão de cargos dos 4 ministros que estarão mais próximos dele no Palácio. No GSI, Gabinete de Segurança Institucional, troca de generais. Sérgio Etchegóin deu lugar a Augusto Heleno, que elogiou o trabalho do antecessor. A nossa missão no Gabinete de Segurança Institucional é basicamente tratar da segurança das viagens do presidente da República, mais ainda, cuidar do sistema de inteligência brasileiro, ser o cabeça desse sistema. E esse sistema foi recuperado pelo general Etchegóin. Na Secretaria de Governo saiu Carlos Marum e entrou o general Santos Cruz, que prometeu botar ordem no trato da coisa pública e prezar pela harmonia e transparência. Sempre dentro dos princípios da administração pública, de honestidade, de lealdade, de transparência, de publicidade, a fim de que se transmita à nossa população traumatizada por escândalos ao longo de muitos anos, que se transmita uma sensação de honestidade de governo, de transparência, de confiabilidade, de credibilidade em todos os programas, por exemplo, na parte não só de governo, como na parte de privatizações. A Secretaria-Geral passou de Ronaldo Fonseca para Gustavo Bebiano. Eliseu Padilha deixou a Casa Civil para Onyx Lorenzoni. Os dois trabalharam juntos na transição do governo. Um dos principais articuladores políticos do governo chegou propondo diálogo. Será a marca desse governo. Nós vamos surpreender pela capacidade de dialogar, dialogar e dialogar. Porque o parlamento precisa disso, o presidente sabe disso e nós temos um grande desafio: consertar o Brasil. Onyx apelou ao Congresso por um pacto sobre o que é importante para o país. Algumas reformas já foram enfrentadas pelo atual governo, mas nós teremos o desafio de enfrentar aquelas que estão no dia a dia do nosso calendário. E é muito importante pedir aqui um pacto político entre governo e oposição por amor ao Brasil. O ministro disse que o novo governo não recebeu um papel em branco. As disputas ideológicas podem e devem ser travadas. Nós não recebemos um papel em branco ao vencermos as eleições, sob a liderança do presidente Jair Bolsonaro. Nós sabemos que temos a responsabilidade de conduzir o Brasil. E o presidente Bolsonaro é o primeiro a sempre dizer que nós temos uma missão, que nós temos que acertar cotidianamente, que nós não podemos errar. Depois da posse, Gustavo Bebiano falou sobre a reforma da Previdência. Consenso no governo sobre a urgência. Disse que, para ganhar tempo, considera até a possibilidade de aproveitar o texto apresentado por Michel Temer e que já tramita na Câmara. No meu entendimento, nós ganharíamos tempo aproveitando o que já está lá, talvez a aprovação, pelo menos em parte do que já está lá, nos trouxesse resultados imediatos, assim, mais rapidamente. A proposta do zero passará por todos os trâmites, tudo de novo, né? É um Congresso novo, 50% praticamente renovado. Eu acho que o momento político é favorável. O compromisso seguinte foi o encontro com o secretário de Estado americano Mike Pompeo. Logo depois, Pompeo falou de assuntos em que Brasil e Estados Unidos devem trabalhar juntos.
Grande encontro com o presidente Jair Bolsonaro para reforçar nosso compromisso recíproco para a democracia, a educação, a prosperidade, segurança e direitos humanos. Espero trabalhar em conjunto para apoiar os que sofrem em Cuba, Nicarágua e Venezuela sob o peso de ditaduras. Depois de Pompeu, Bolsonaro recebeu o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, e o vice-presidente do parlamento chinês, Xi Jinping. Ainda no feriado de ontem, logo depois da posse, o governo já publicou em edição extra do Diário Oficial as primeiras medidas. Por decreto, o presidente Jair Bolsonaro subiu o novo salário mínimo de R$ 954 para R$ 998. Uma medida provisória reorganizou a estrutura dos ministérios e transferiu para a agricultura a competência sobre reforma agrária, regularização de terras, Amazônia Legal e territórios indígenas e quilombolas, além do serviço florestal. Numa rede social, Jair Bolsonaro disse: mais de 15% do território nacional é demarcado como terra indígena e quilombolas. Menos de 1 milhão de pessoas vivem nestes lugares isolados do Brasil de verdade, exploradas e manipuladas por ONGs. Vamos juntos integrar estes cidadãos e valorizar a todos os brasileiros. Outra alteração na área ambiental foi a vinculação da Agência Nacional de Águas ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Antes, a agência era ligada ao meio ambiente. Na Galeria do Planalto, a foto colorida de Michel Temer está em preto e branco. Ele agora aparece ao lado de outros ex-presidentes do Brasil. O retrato oficial de Temer também já está sendo retirado das paredes dos gabinetes. A nova foto oficial com o presidente Jair Messias Bolsonaro deverá ser feita amanhã, no Palácio da Alvorada, por um fotógrafo da Secretaria de Comunicação da Presidência. Fora do Palácio do Planalto, o presidente só compareceu à transmissão de cargo do ministro da Defesa. A elite das Forças Armadas estava no Salão Nobre do Clube do Exército, os principais comandantes. No discurso, Jair Bolsonaro começou agradecendo de forma especial o comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas. Não precisava falar mais. Hierarquia, disciplina e respeito é que fará do Brasil uma grande nação. Muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. Mas o senhor é um dos responsáveis por estar aqui. Muito obrigado mais uma vez. Presidente formado na Academia Militar das Agulhas Negras, Bolsonaro fez um breve histórico de sua trajetória de apoio às Forças Armadas e elogiou os ex-presidentes José Sarney, Fernando Collor e Itamar Franco. Fui amigo do senhor Leônidas Pires Gonçalves, então ministro do Exército, a partir de 2002. Muito conversava com ele, inclusive em sua residência. E ele me reportava sempre nos contatos que teve com o então presidente da República, José Sarney. E um dado momento, numa sessão solene do Senado, usei da palavra, já que era uma sessão conjunta, e me reportei esse fato, saudando José Sarney, que sempre quando findava o ano, ele arranjava uma maneira de conseguir recursos extras para contemplar as Forças Armadas com equivalente a $1 bilhão. E, diga-se de passagem, não havia contingenciamento naquele tempo. Com o Sarney tivemos também o 13º salário. Depois tivemos o senhor Fernando Collor de Mello. Eu não posso deixar de citar a lei delegada número 12, onde Vossa Excelência conseguiu, e por intermédio dela, reestruturou a nossa carreira, criando a gratificação de atividade militar. Muito obrigado pelo reconhecimento. Depois tivemos também o senhor Itamar Franco, onde no meio do seu mandato, nós tivemos aqui uma dita isonomia salarial. Durou pouco tempo, mas foi bem-vindo. Sem citar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Bolsonaro criticou o que chamou de esquecimento das Forças Armadas. Depois tivemos o outro governo. E o senhor sabe qual foi?
tivemos alguns problemas, em especial comigo, mas prosseguimos a nossa jornada. Criou-se em 99 o Ministério da Defesa. Apenas 3 deputados votaram contra a criação do Ministério da Defesa. O entendimento de um deles, que era eu, é que ele não estava vindo por uma necessidade militar, assim, mas sim por imposição política. E tudo se transformaria em uma incerteza a partir daquele momento. E, obviamente, que pese alguns bons ministros civis que tivemos, prezado Raul Jungmann, como regra, nós fomos um tanto quanto esquecidos. E esquecidos por quê? Porque as Forças Armadas, senhor ministro Toffoli, senhora Raquel Dodge, as Forças Armadas são, na verdade, um obstáculo para aqueles que querem usurpar do poder. Bolsonaro ainda fez menção a uma medida provisória editada em 2001 no governo Fernando Henrique, que reestruturou a remuneração dos militares das Forças Armadas. Temos como herança desse governo que citei agora há pouco, uma medida provisória, 2215, que esperamos, prezado ministro Fernando, não deixá-la completar 19 anos. O presidente disse que o brasileiro espera uma saída para a crise. E hoje em dia, a situação que estou aqui, a situação que o Brasil chegou, é uma prova inconteste de que o povo, em sua grande maioria, quer hierarquia, quer respeito, quer ordem e quer progresso. Já o novo ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, falou sobre o papel das Forças Armadas numa democracia. Temos consciência de que quanto mais fortes, melhores serão as condições para atuarmos como mediadores, sem o uso da violência. Manter a paz e a harmonia social deve ser entendido como objetivo evidente da defesa. As ações das Forças Armadas serão pautadas pela Constituição Federal de 1988 e as leis infraconstitucionais. Na cerimônia de transmissão de cargo na pasta da Justiça e Segurança Pública, o ministro Sérgio Moro disse que o desvio de dinheiro público atinge os mais vulneráveis e que o Brasil não será um porto seguro para criminosos. 2 meses depois de decidir trocar a magistratura pela esplanada dos ministérios, Sérgio Moro assumiu o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ao lado dele, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, os antecessores de cada pasta, Torquato Jardim e Raul Jungmann, e o presidente da OAB, Cláudio Lamáquia. Moro disse que o Brasil precisa de leis e instrumentos mais fortes para combater crimes. Não se combate a corrupção somente com investigações e condenações criminais eficazes. Elas são relevantes, pois não há combate eficaz à corrupção com impunidade e sem riscos de punição para os criminosos. Mas elas não são suficientes. São necessárias políticas mais gerais contra a corrupção. Leis que tornem o sistema de justiça mais eficaz. Leis que diminuem incentivos e oportunidades contra a corrupção. Um juiz em Curitiba pouco pode fazer a respeito dessas políticas gerais. Mas no governo federal, a história pode ser diferente. Ele detalhou as medidas necessárias para o combate às facções criminosas nas prisões. O remédio aqui é universal, embora nem sempre de fácil implementação. Prisão dos seus membros, isolamento carcerário das lideranças, identificação da estrutura e confisco de seus bens. Assim se leva ao enfraquecimento e ao desmantelamento delas. Moro falou sobre a necessidade de fortalecer a cooperação internacional. O Brasil não será um porto seguro para criminosos e jamais, novamente, negará cooperação a quem solicitar por motivos exclusivamente político-partidários. Em 2010, o então presidente Lula negou a extradição do italiano Cesare Battisti, condenado à prisão perpétua na Itália por 4 homicídios. No mês passado, o ex-presidente Michel Temer autorizou a extradição e, desde então, Battisti está foragido. Moro anunciou que uma de suas prioridades é mandar ao Congresso no mês que vem um pacote de medidas para combater organizações criminosas. Pretende-se deixar mais claro na lei, como já decidiu diversas vezes o plenário do Supremo Tribunal Federal, que no processo criminal a regra deve ser da execução da condenação
após o julgamento da segunda instância. O ministro terminou falando sobre os prejuízos causados pela corrupção. O brasileiro, seja qual for a sua renda, e lembremos que o desvio de recursos públicos atinge mais fortemente os mais vulneráveis e os mais dependentes dos serviços públicos, tem o direito de viver sem a sensação de que está sendo roubado ou enganado pelos seus representantes nas diversas esferas de poder. Tem o direito de que os recursos dos cofres públicos sejam destinados ao bem-estar geral e não ao enriquecimento ilícito dos poderosos. Moro levou investigadores da Lava Jato para cargos estratégicos. A equipe que tomou posse hoje já trabalhou com ele na operação e até em investigações anteriores. Entre eles, Maurício Valeixo, que assumiu a direção geral da Polícia Federal, e o auditor fiscal Roberto Leonel, que vai comandar o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Assinaturas e pronto, 3 ministérios extintos: Fazenda, Planejamento e Indústria, Comércio Exterior e Serviços, além da maior parte do trabalho. Agora, Paulo Guedes e equipe vão tocar o Superministério da Economia. No discurso de 49 minutos, Guedes detalhou quais vão ser as prioridades: reforma da Previdência, privatizações e simplificação de tributos. E repetiu várias vezes que o mal maior hoje é o crescimento descontrolado dos gastos públicos e que, por isso, o teto de gastos públicos é tão importante. A dimensão fiscal foi sempre o calcanhar de Aquiles de todas as nossas tentativas de estabilização. O descontrole sobre a expansão de gastos públicos é o mal maior. O nosso diagnóstico, portanto, tem que começar pelo controle de gastos. E você não precisa cortar dramaticamente, é não deixar crescer no ritmo em que cresciam os gastos públicos no Brasil. O teto está aí, mas um teto sem parede de sustentação cai. E essa parede de sustentação são as reformas. Nós temos que aprofundar reformas. Paulo Guedes foi duro ao falar do Estado. A máquina do governo virou uma gigantesca engrenagem de transferências perversas de renda, em todas as suas dimensões. Você for aos bancos públicos, tem campeão nacional, pegou empréstimo, e não a pequena e média. Não foi para o microcrédito que os bancos públicos se perderam. Eles se perderam nos grandes programas onde piratas privados, burocratas corruptos e criaturas do pântano político se associaram contra o povo brasileiro. O Brasil foi corrompido pelo excesso de gastos. E o Brasil parou de crescer pelo excesso de gastos. E completou. Nós vamos vender ativos, desacelerar a dívida, talvez controlemos nominalmente essas despesas. Se a gente conseguir 2, 3, 4 anos acelerando privatizações, travar esses gastos, eles se dissolvem, porque a economia vai crescer 3, 3,5%. Com mais 3,5%, 4% de inflação, o bolo cresce. Se essas despesas nominalmente são mantidas estáveis 2, 3 anos, isso deixa de ser essa asfixia de recursos para a saúde, para a educação, para a cidadania, e o Brasil deixará de ser o paraíso do rentista e o inferno dos empreendedores. Paulo Guedes disse ainda que o primeiro e maior desafio a ser enfrentado é cortar a despesa da Previdência. O primeiro e maior de todos os gastos é com a Previdência, que é atualmente uma fábrica de desigualdades. Quem legisla tem as maiores aposentadorias, quem julga tem as maiores aposentadorias, o povo brasileiro as menores. É o primeiro e maior desafio a ser enfrentado. Se for bem sucedido esse enfrentamento, há 2 meses, 3 meses à nossa frente, nós temos 10 anos de crescimento sustentável pela frente. Se não for, temos sugestões também.
Houve risos, mas o ministro Paulo Guedes não estava brincando. A proposta dele, se a reforma não for aprovada no Congresso Nacional, é outra proposta de emenda constitucional. Uma espécie de plano B à reforma da Previdência, desvinculando, desobrigando, desindexando todas as receitas e despesas da União. E para isso, ele disse que vai precisar do apoio da classe política, que assumiria assim o controle do orçamento. Isso é uma conclamação, é um pedido de ajuda. Se não aprovarmos, nós temos que dar um passo mais profundo ainda. Dizer o seguinte, olha, agora ou desindexa tudo, desvincula tudo, ou não há solução. O bonito é que se der errado, pode dar certo. Porque se der errado a aprovação da reforma, da Previdência, que é a mais importante de todas, que nos dará esse horizonte fiscal, é bastante provável que a classe política dê um passo à frente e realmente assuma o comando sobre o orçamento. O ministro também falou da necessidade de o Congresso aprovar a reforma tributária, simplificando, reduzindo, eliminando impostos. Ele defendeu a criação de um imposto federal único, juntando 7, 8 impostos, como o PIS e o IPI, e defendeu as privatizações. Nós vamos abrir a economia, nós vamos simplificar impostos, nós vamos privatizar, nós vamos descentralizar os recursos para estados e municípios. Paulo Guedes falou ainda num novo regime trabalhista, mudanças na CLT, a consolidação das leis do trabalho. Nós temos que libertar as futuras gerações desse regime trabalhista previdenciário que nós temos hoje. O governo democrático vai inovar e abandonar a legislação fascista da Carta do Lavoro. Guedes disse que vai anunciar nos próximos 30 dias medidas infraconstitucionais para simplificar a economia e reduzir gastos. A primeira deve ser na área previdenciária. Políticos e empresários acompanharam a cerimônia e o presidente da Confederação Nacional da Indústria elogiou as propostas apresentadas. A redução do poder público na economia é muito bem vista por todo o setor empresarial, de todos os setores, porque realmente o poder público hoje tem mais de 40% na participação da economia, e isso torna o Brasil muito sujeito a crises políticas e crises econômicas que não têm fim. A expectativa de que o governo Bolsonaro faça reformas na economia levou a Bolsa de Valores de São Paulo ao maior nível na história. O PSL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, anunciou hoje apoio à reeleição do deputado Rodrigo Maia, do Democratas, à presidência da Câmara. A decisão também animou o mercado. Um dia para comemorar. O dólar recuou 1,69% e vale agora R$ 3,81. O Ibovespa ignorou o mau resultado das bolsas internacionais e subiu 3,56%. Fechou em inéditos 91 mil pontos. Foi o melhor pregão pós-Réveillon na Bolsa de Valores brasileira nos últimos 10 anos. O mercado está com um humor tão bom que está fazendo até brincadeiras. E a de hoje é que o Natal finalmente chegou. Normalmente, a bolsa sobe no fim do ano. A expectativa dos investidores era de que o Ibovespa passasse dos 90 mil pontos em dezembro. Mas isso só aconteceu agora, nesse primeiro dia de negociações cheio de boas notícias. Uma das estrelas foi a Eletrobras, que teve alta de 14,5%. O novo ministro de Minas e Energia, Almirante Bento Albuquerque, disse que vai avançar com a privatização da empresa e manter o atual presidente no cargo. Wilson Ferreira Júnior é bem visto pelo mercado. Outras estatais também se valorizaram com a percepção de que pode haver menos intervenção política na administração das empresas e, consequentemente, maior eficiência. As ações da Petrobras, por exemplo, subiram 6% nesta quarta-feira. Essas empresas são grandes, a maioria das vezes são monopolistas, têm o controle do mercado de energia ou de água e esgoto, e aí elas vão ficar mais eficientes, então é natural que o lucro que elas vão gerar no futuro vai ser maior, então o mercado hoje já vê, então o lucro é maior amanhã, hoje eu já dou um valor maior para essa empresa e aí a gente vê as ações valorizando. Outro motivo para o otimismo foi a declaração de apoio do PSL, o partido de Jair Bolsonaro, a Rodrigo Maia na reeleição para a presidência da Câmara dos Deputados. O mercado financeiro considera Maia importante para a aprovação das reformas defendidas pela equipe econômica do governo. O mercado está olhando muito o noticiário político, até porque o futuro do país e a concretização desses números, né, bons números de bolsa, para que eles continuem até aumento, depende do destravamento da pauta política, principalmente das reformas, né, como a reforma da Previdência.